Fala, meu guerreiro, fala, minha guerreira. Vamos aí de mais uma aula, beleza? De classe de palavras, falando aí sobretudo do advérbio. Isso aí, advérbio esse que é muito cobrado em prova de concurso público, tá? E mais que isso, eu quero falar o seguinte: se você confundir um adjetivo com um advérbio, isso vai implicar um erro de questão de prova, tá? Quando se referir à sintaxe, beleza? Então você, por exemplo, se você confundir um adjetivo com um advérbio, você não vai saber diferenciar o que é um predicativo do sujeito e o que é uma adjunta adverbial, beleza? Se você confundir pronome indefinido com um advérbio, que é possível confundir, você poderá errar na concordância nominal, beleza? Então, este assunto é um assunto basilar para você chegar à sintaxe bem, beleza? Vamos lá. Guerreiros, advérbio. Chegamos aí no momento de falar sobre o advérbio. Já falamos de pronome, substantivo, adjetivo, beleza? E hoje falaremos aí do advérbio. Cara, quando você vir este vocábulo ad significa junto, beleza? E vérbio significa verbo. Show de bola? Então, ad você pode assimilar, ó, significa junto, beleza? Junto. E vérbio significa verbo, beleza? Então, a função precípua do advérbio é trabalhar para o verbo, beleza? Tranquilo. Vamos mais. O advérbio é a palavra invariável, tá? Que exprime uma circunstância de tempo, modo, lugar e etc. Botei etc porque tem de certeza, tem advérbio de dúvida, beleza? Entre outros, tá? De afirmação, certo? Então vocês verão comigo de preço, advérbio de preço, tranquilo? Beleza. Quando eu falo que o advérbio é uma palavra invariável, o que é ser invariável? É não flexionar. Ou seja, ele não flexiona para concordar com ninguém, em gênero e nem em número. Quando nós falamos gênero, masculino, feminino, certo? Número, singular ou plural. Então ele não flexiona, ele é invariável, certo? Beleza. Observe os exemplos. Olha o primeiro. Volto logo. Volto logo. Perceba, gente, que se você perguntar, volta quando? Volta quando? Se você fizer a perguntinha, você vai ter a resposta que será um advérbio. Logo, né? Volto já. Beleza? Então, logo está modificando, né? Está trazendo uma circunstância temporal para o verbo. Certo? Tranquilo? Volto logo. Beleza. Próximo exemplo. Transcreveu a carta errado. Perceba, galera, que transcreveu é um verbo, certo? Que está na terceira pessoa do singular, né? Ele transcreveu. O sujeito está até oculto, né? Mas observe que é verbo. Está flexionado na terceira pessoa do singular. Beleza. Ele transcreveu a carta, né? Nós temos aqui o a, que é um artigo. Eu estou indo mais, tá? Estou indo mais para a gente relembrar as outras aulas. E carta, que é um substantivo, certo? Beleza. Só que ele transcreveu a carta como? De que modo? Você vai ter a resposta. Errado. Ele transcreveu a carta errado. Então perceba que errado está trabalhando, está trazendo uma circunstância para o verbo transcrever. Beleza? Show de bola. Se não é uma questão de concurso público de perguntar assim, por exemplo, a CESP e Sebrasp tem muito mania de fazer isso. Se pedir para você trocar errado por errada, concordando com a carta, estaria correto? Então veja bem, a troca da palavra errado por errada para concordar com a carta manteria a correção gramatical? Não manteria, beleza?
Porque eu não posso flexionar errado para errada para concordar com carta. Porque isso aqui é o modo como ele transcreveu. Isso aqui é um advérbio. E advérbio é invariável. Beleza? Tranquilo? Isso não é um adjetivo que está modificando carta. Show? Se fosse adjetivo, teria que flexionar. Mas no caso aqui, é um advérbio e é invariável. Beleza? Então aqui é um exemplo de advérbio de modo. Tranquilo? Beleza. Outro exemplo, ficaremos aqui. Ficaremos aqui. Perceba, gente, ficaremos onde? Faça a pergunta. Ficaremos onde? Aqui é o meu advérbio de lugar. Beleza? Ficaremos lá, ficaremos cá. Está trazendo uma circunstância aí de lugar. Beleza? Show de bola. Vamos mais. Então, galera, existem vários exemplos aqui, várias classificações de advérbio e eu vou trazer para vocês. Mas observe que não é ficar decorando. Ah, a palavra logo sempre vai ser um advérbio. Não, eu tenho a palavra logo como uma conjunção, né? Por exemplo, se você pegar a frase estudei muito, logo fui aprovado no concurso. Quando eu falo estudei muito, logo fui aprovado no concurso, isso logo é igual a portanto, que é uma conjunção. Beleza? Estudei muito, portanto, fui aprovado no concurso público. Então, não é decorar logo sempre vai ser um advérbio, não. Perceba que essa palavra está modificando o verbo. Está modificando o verbo, é um advérbio, beleza? Como nos exemplos aqui destacados. Show? Show de bola. Beleza. Ó, outra função, ó. Quando nós falamos de sintaxe, tá? Vocês vão se deparar com isso aqui, ó. O advérbio, ele exerce na oração a função de adjunto adverbial. Então, se perguntar aqui, a palavra errado, sintaticamente na oração, traz uma função de adjunto adverbial, certo? O que é advérbio na morfologia, nas classes de palavras, é adjunto adverbial na sintaxe, na oração. Beleza? Bacana. Então, todos esses daqui, sintaticamente, trazem uma função de adjunto adverbial. Beleza? Show de bola. Ó, além de modificar, gente, o verbo, o advérbio também trabalhará para o adjetivo, certo? Que é muito cobrado, hein? Ou para o próprio advérbio. Então, trocando em miúdos, o advérbio, ele fica junto do verbo, ele trabalha para o verbo. Mas ele transcende essa função. Ele trabalha também para o adjetivo e também para o próprio advérbio. Beleza? Observe este fragmento. Ó, este aspecto é muito importante. Este aspecto é muito importante. Perceba que muito está intensificando o quão importante isso é. Importante é um adjetivo, certo? Aspecto importante, aspecto importante. Importante é uma qualidade de aspecto, beleza? Só que ele não é só importante, ele é muito importante. Ele é bem importante. Então, muito aqui está trazendo uma intensidade, está trabalhando para um adjetivo, logo é um advérbio. Beleza? Eu poderia trocar muito por muitos? Plural? Não, não poderia. Beleza? Então, é isso aí. Ele é invariável, tá? Próximo exemplo. João mora bem perto. Olha, isso aqui é um exemplo de um advérbio trabalhando para outro advérbio. João mora bem perto, ele mora muito perto. Perto é advérbio e bem é também um advérbio intensificando o quão perto é. Beleza? Eu vou trazer aqui agora classificações dos advérbios. Advérbio de preço, advérbio de lugar, tá? Vou trazer uma listinha aqui para vocês, beleza? Então, continuando aí, né, trazendo falando sobre as classificações de advérbios, né? Eu quero, antes de falar das classificações propriamente ditas, né, advérbio de afirmação, advérbio de dúvida, advérbio de intensidade, antes de falarmos isso, eu quero trazer para vocês
o tal advérbio terminado em mente, tá? Como é que funciona? De acordo com Luiz Antônio Sacconi, né, ele diz que existem os adjetivos adverbializados. O que é isso? São advérbios que provêm, né, que são provenientes de adjetivos. Então, por isso o nome adjetivos adverbializados. Tranquilo? Como é que eu vou fazer isso? É quando eu pego um adjetivo no feminino e trago um sufixo mente. Aí eu transformo o adjetivo em advérbio. Por exemplo, atual, certo? Homem atual. Atual é um adjetivo. Mas se eu pegar atualmente, agora virou um advérbio por causa do sufixo mente, beleza? Integral, né? Salário integral. Integral é um adjetivo. Agora, quando eu falo integralmente, coloco um sufixo mente, o que acontece? Virou um advérbio, tá? Então, existem os adjetivos adverbializados, tranquilo? Que vai ser advérbio, tá? Vai ter a mesma função e também vai ser, na sintaxe, um adjunto adverbial, tranquilo? Então, vamos lá. Ainda falando, ó, sobre os advérbios terminados em mente. Mente, tá? Mente ali é o sufixo, tranquilo? Então, os advérbios terminados em mente são derivados de adjetivos femininos, né? Como eu falei agora. Vai pegar um adjetivo feminino e vai jogar um sufixo, que é o mente. Aí você vai ter um advérbio, tranquilo? Observe este fragmento, ó. Ele provavelmente não retornará. Perceba que provavelmente vem de provável, concorda comigo? Provável. Não é isso? Que é, se você olhar no dicionário, um adjetivo, naturalmente. Mas eu consigo transformar essa palavra em um advérbio, colocando um sufixo mente, por exemplo. Então, de provável, provavelmente. Tranquilo? É um exemplo de advérbio agora, tá? Então, na oração, ele provavelmente não retornará, eu tenho um advérbio de dúvida. Tranquilo? Beleza. Tô indo bem devagar para você entender. Outro detalhe, cara, importante, primordial, imprescindível, tá? Que detalhe é esse? É que o adjetivo que tem acento, por exemplo, provável é uma paroxítona terminada em L, certo? Quando eu jogo o sufixo mente, essa acentuação cai. Então sempre vai ser assim. Quando uma palavra tem um acento e eu jogo um sufixo mente nele, por exemplo, o acento cai. Não pode ter mais acento. Então, de provável para provavelmente, cai o acento. Beleza? Tranquilo, gente? Beleza. Por que acontece isso? Porque, cara, a sílaba tônica fica sendo o men, certo? A sílaba tônica fica sendo um men, que vai virar uma paroxítona terminada em E. E paroxítona terminada em E não leva acento, tá? Tranquilo? Por isso que o acento cai sempre. Sempre. Então, ó, ele provavelmente não retornará. Voltando, advérbio de dúvida, beleza? Se perguntar em prova, é um advérbio proveniente de adjetivo. Sim, é um advérbio proveniente de um adjetivo. Só se for a banca FGV para fazer isso com você. As demais bancas não vão perguntar esse tipo de situação. Beleza? Eu quero que você identifique o seguinte: provavelmente advérbio de dúvida. Tranquilo? Isso aqui não vai ser adjetivo mais, tá? Por causa do mente aqui. Beleza. Próximo. Próximo exemplo. Tomei uma cerveja estupidamente gelada. Tomei uma cerveja estupidamente gelada. Galera, concorda comigo que gelada é um adjetivo? Você que está sagaz e viu as aulas anteriores vai concordar comigo. Gelada é adjetivo porque concorda com a cerveja. É uma característica da cerveja. Tranquilo? Só que ela é só gelada? Não. Ela é estupidamente gelada. Ela é muito gelada.
Então perceba que o advérbio está trabalhando para o meu adjetivo, lembra? Lembra que o advérbio ele vai intensificar o adjetivo? Né? Toda vez que o advérbio trabalhar para o adjetivo, vai ser intensificando. Beleza? Então, temos aí um advérbio terminado em mente. Beleza? Rapidamente. Já dava para bater o olho e falar que isso aqui é um advérbio. Por quê? Quando tem um sufixo mente, você pode já destacar como advérbio. Beleza? E, falando de semântica, qual é o valor de sentido, de intensidade? Beleza? Observe outro exemplo. Certamente, o Brasil será um país rico. Certamente o Brasil será um país rico. Perceba que certamente é um advérbio, ó, né? Certa seria adjetivo, né? Mulher certa, certa adjetivo. Agora quando eu pego certamente, advérbio, beleza? Então certamente o Brasil será um país rico. Beleza, galera? Tranquilo? E é isso aí, tá? Não tem muito para falar sobre este detalhe com os advérbios terminados em mente. O que você tem que saber é o seguinte: toda vez o acento vai cair, tá? Tranquilo? Beleza. Ó, vamos mais. Chama-se de locução adverbial. Agora presta atenção. Locução adverbial, o que que é? É um conjunto de mais de uma palavra com valor de advérbio. Tá, galera? Então, toda vez que eu falo de locução, eu falo de mais de uma palavra. Lembra da locução verbal? Que é mais de um verbo, né? Com o sentido de um só. Então é a mesma coisa na locução adverbial. É mais de uma palavra com função de advérbio. E a gente usa muito no dia a dia, tá? Tranquilo. Vamos lá. Às vezes, de repente, à noite, à toa, à beça, de perto, à direita, à esquerda, ao lado, sem pressa. Beleza? Então a gente tem diversos, né? Diversos advérbios aí, em forma de locução. Por que tem a crase aqui? Porque a locução adverbial com núcleo feminino leva acento indicador de crase. Então, vezes é um núcleo feminino. Às vezes, né? É um feminino. Então, vai levar a crase. Beleza? À noite também tem um núcleo feminino, por isso que leva a crase, tá? Beleza? Já nasce com essa estrutura. Aqui não é crase com questão de regência, tá? Existe a crase com questão de regência e existe a crase ali já nascida na locução, beleza? À toa, à beça, à direita, à esquerda, ao lado, sem pressa. Ó, lavei o carro a óleo. A óleo. Um exemplo. Vou fazer um exemplo aqui. A óleo pode vir com crase? Não, porque óleo é uma palavra masculina e não feminina. Não tem um núcleo feminino. Beleza? Então não pode levar crase aqui. Mas também é um exemplo de locução adverbial. Beleza? Então é isso, cara. Às pressas, né? Ao lado, sem pressa. Tranquilo? A francesa. E por aí vai. Olha o exemplo. O vagabundo vive à toa. Perceba que o vagabundo vive de que modo? Olha o advérbio entrando. À toa. Certo? No caso aqui, locução adverbial porque tem mais de uma palavra. Beleza? Se perguntar em prova, cara, isso aqui tem função de advérbio. Função de advérbio. Por mais que seja uma locução adverbial, função de advérbio. Se falar que isso aqui, né, se falar que isso aqui tem função sintática de adjunto adverbial, certo também. Adjunto adverbial na sintaxe. Locução adverbial, tá? E função de advérbio também tá certo. Beleza? Então não deem mole, tá? Tranquilo, galera?
Então, o vagabundo vive à toa, é uma locução adverbial de modo, tá? Eu não vou destacar todos aqui, porque a gente vai ficar aqui até amanhã falando de todos os advérbios. Então, a intenção não é ficar trazendo demonstrações de todos os advérbios. Não tem nem como fazer isso. E nem os melhores gramáticos sabem precisar a quantidade de advérbios que existem no mundo. Beleza? Tranquilo? Vamos mais. Vamos mais. Beleza. Vamos falar mais aí. Tome uma água, tome um café. Daqui a pouco eu volto. É isso aí, galera. Vamos agora fazer alguns exercícios bem tranquilos, tá? Mas de concurso público, de diversas bancas, para podermos fixar melhor aí esse lance de advérbio, tá? Você não confundir advérbio com adjetivo, nem advérbio com pronome indefinido e por aí vai, tá? Então vamos fixar aí a matéria. Mas antes, cara, eu vou lançar aqui na tela um quadro de classificações aí de alguns advérbios, tá? Então é necessário que você tire print para poder anotar no seu caderno, beleza? Então vou colocar aí, ó, na tela classificações de advérbios, tá? São vários aí para você botar no seu caderno, beleza? Então acompanhe na tela aí. Tire o print e escreva no caderno. Escreva no caderno, porque a gente grava assim, escrevendo. Beleza? Deu tempo aí de tirar o print? Vamos lá, vamos fazer uma questão aí de concurso público. Ó, exercícios, beleza? Objetivo São Paulo, tá? Eu meio que adaptei aqui a questão, mas a questão pedia uma análise deste trecho aqui, tá? Do meu texto. Então não é necessário trazer o texto aqui, só este fragmento aqui já basta para analisarmos a questão, beleza? Então, ó, objetivo São Paulo, beleza? Observe, não examinava e nem cheirava, engolia com voracidade. A expressão com voracidade, indica uma circunstância de. Então, cara, ele já falou para você que a expressão com voracidade indica uma circunstância de alguma coisa. Tá? Pausa o vídeo, tente responder essa questão. Daqui a pouco aperte o play para dar continuidade. Vamos lá? Contar até 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então vamos à análise da questão. Então a expressão com voracidade indica uma circunstância de. Ele já te deu a faca e o queijo na mão. Ele falou de circunstância, então ele está falando de advérbio ou de locução adverbial, beleza? Então, se examinarmos aqui a questão, ó, não examinava e nem cheirava. Engolia com voracidade. Engolia de que modo? De que modo? Né? Você pode perguntar, engolia como? Com voracidade, tá? Percebe que com voracidade indica uma circunstância de modo ao verbo engolir. Então está trabalhando para o verbo, ele engolia com voracidade, beleza? Com voracidade, com muita rapidez, né? Com muita agilidade, com muita fome, né? E mais que isso, tem função de advérbio e tem mais de uma palavra, certo? Então esse conjuntinho de palavras vai trazer uma locução adverbial. Então a expressão indica uma circunstância de causa? Não, não é a causa, né? Perceba que isso aqui indica modo. Condição? Muito menos. Concessão? Descarta também. E modo, ele indica modo, gabarito, portanto, letra D, tá? Letra D. D de Deus. Beleza? Vamos à próxima questão aí. Continuando aí com a nossa questão, ó, aperte o pause, tá? Tente resolver essa questão. Depois aperte o play para prosseguirmos com a correção. Beleza? Vamos lá.
Na frase, as negociações estariam meio abertas, só depois de meio período de trabalho. As palavras destacadas são, respectivamente, A. Advérbio e adjetivo. Letra B. Advérbio e advérbio. Letra C. Adjetivo e adjetivo. Letra D. Numeral e advérbio. Ou letra E. Numeral e adjetivo. Galera, olha só. Lembra que eu falei para vocês não confundirem adjetivo com advérbio, pronome com advérbio? Beleza, essa é a hora aqui de você acabar confundindo, tá? Outra coisa, eu já apresentei, né, na aula passada, no exercício passado aqui, a tabela, né, dos advérbios e, mais que isso, creio que você já decorou, né? Creio que você está decorando, na verdade, porque o processo é lento mesmo, demora um pouquinho. E mais uma informação, o advérbio ele vai trabalhar para 3 classes gramaticais. Ele vai trabalhar para o verbo, para o adjetivo ou para o próprio advérbio. Se eu tiver uma palavra que está trabalhando para um substantivo, esta palavra que está trabalhando para um substantivo pode ser advérbio? Não vai ser advérbio, porque advérbio não trabalha para substantivo. Trabalha para verbo ou adjetivo ou para o próprio advérbio, como eu já disse nas aulas anteriores, beleza? Então, muito cuidado, vamos lá. Galera, as negociações estariam meio abertas. Se você reparar, a palavra que está ao lado é um adjetivo. Adjetivo. O que estão abertas? As negociações. Então, perceba a relação de concordância. Eu falei que o advérbio ele é invariável. Logo, o advérbio ele não concorda. Certo? E abertas está no plural e feminino concordando com negociações. Então, abertas não pode ser um advérbio. Vai ser um adjetivo. E se você reparar, a palavra meio está intensificando esse adjetivo. Correto? Deixa eu pegar aqui outra caneta. Ela não só está aberta, ela está meio aberta, ela está um pouco aberta. Então perceba que meio está intensificando o adjetivo. Meio é um advérbio de intensidade. Mas ele nem perguntou o valor semântico, ele só quer saber se é advérbio ou não. Tá? É advérbio. E aqui é de intensidade, beleza? Porque está trabalhando para um adjetivo. Beleza. Só depois de meio período. Meio é um advérbio? É só você olhar para quem ele está trabalhando. Se você perceber, período é um substantivo. Período é um substantivo. Tranquilo? Tranquilo. Advérbio pode trabalhar para substantivo? Não. Advérbio ele vai trabalhar para verbo, ou para adjetivo, ou para um outro advérbio. Neste caso aqui, você tem um adjetivo concordando com o substantivo. É a metade de um período, é meio período, certo? Isso aqui é um adjetivo. Adjetivo. Tranquilo? Porque está trabalhando para o meu substantivo. Tá? Está caracterizando ali, trazendo uma qualificação para o meu adjetivo. Então perceba, letra A, advérbio e adjetivo. Bingo. Tá? Advérbio e adjetivo, gabarito, letra A. Tranquilo? Beleza? Advérbio e advérbio? Não. Eu tenho um advérbio na primeira e um adjetivo na segunda. Adjetivo e adjetivo? Eu só tenho adjetivo na segunda. Na primeira é advérbio. D, numeral e advérbio? Aqui neste caso não é numeral, tá? Vai ser um advérbio. E o segundo é um adjetivo. Letra E, numeral e adjetivo? Ele acertou na segunda aqui, mas na primeira ele errou. A primeira é advérbio. Tranquilo, galera? Eu vou parar por aqui, tá? Na próxima aula eu vou trazer mais questões, beleza? Vou trazer
mais questões para podermos aí nos debruçar sobre este assunto, beleza? Cara, muito obrigado pela atenção. Tamo junto. Espero que vocês estejam gostando. Tô indo bem devagar, tá? Eu não tô falando aqui. O meu projeto não é ficar cuspindo, vomitando muita informação. O negócio é a gente caminhar lado a lado, tá? Em direção ao aprendizado, de forma didática, beleza? Tranquilo? Então estamos juntos e eu quero que você seja aprovado. Até a próxima.